A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Hoje a gente não traz curiosidades, vídeo de sábado, mas a gente vai trazer aqui uma mensagem para o teu coração, só fazendo você lembrar de uma história que traz até hoje ensinamentos para as nossas vidas. A muralha que caiu ao grito. A irmã Pamela vai fazer aqui a leitura. E se você quiser pegar a sua Bíblia ou abrir no seu aplicativo do celular e ir marcando, tá certo? Tem algumas curiosidades também. Não é curiosidade sobre a Bíblia, mas você vai encontrar curiosidades falando a respeito das muralhas de Jericó que foram ao chão. Gente, abra sua Bíblia no capítulo 6 de Josué, versículo 2 e 3, tá certo? Então, no versículo 2 a gente vai ter: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Versículo 3: Vós, pois todos os homens de guerra, rodeeis a cidade, contornando-a uma vez, e assim você vai fazer por 6 dias. Com certeza, você já leu outras vezes essa passagem e deve ter passado despercebido essa parte que vai dizer sobre as voltas que foram dadas ao redor de Jericó. Foram 6. Não foram 6, não. Tem certeza? Eu li agora aqui. Foram 13 voltas. A irmã Pamela fez a lida, né? Do versículo, a parte B do versículo, que vai dizer que durante 6 dias vai ser dado uma volta. Foi só uma pegadinha. Só que depois, no 7º dia, ia ser dado mais 7 voltas. 6 com 7... 13 voltas. Antes da gente falar sobre essa história, a gente vai te dar um pano de fundo para que você relembre. Se Deus te fez promessas, aconteça o que acontecer, permaneça firme. Tenha posicionamento e aguarde pelo cumprimento da promessa. Você sabe aonde Jericó está situada? É uma curiosidade, né, que a gente pode falar um pouquinho sobre Jericó, né? É uma cidade da Palestina, situada na Cisjordânia, às margens do rio Jordão. Então deve ser muito bonita a vista de lá. É aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho de Jerusalém. É uma cidade bíblica judaica e cristã, com uma importante cidade do Vale do Jordão. Deus fez uma promessa para o povo de libertação. Então, por isso que a gente está falando um pouquinho sobre promessas, né? E quando Deus faz uma promessa na sua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Mas para Ele cumprir a promessa, você também tem que andar de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas questionam porque Deus não cumpriu a promessa. Porque, primeiro, para Deus cumprir a promessa, tu tem que estar de acordo com a vontade dEle. E aí, no tempo de Deus, a promessa vai se cumprir. Então, você que tem promessa, não desista. Deus está ali com você o tempo todo e Ele vai cumprir na hora certa. Tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 13 anos, tem gente que demora 40 anos, mas a promessa se cumpre. E nesse caso, dessa história que a gente vai contar para vocês, ela levou 40 anos e um pouquinho para se cumprir, tá bom? Então, exatamente. Deus fez uma promessa para o povo de libertação. O povo israelita estava em extrema escravidão no Egito, naquela época. Sabe? Exatamente. A irmã Pamela falou algo bem importante aqui. O tempo. Nós vivemos um Deus que Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Ele é o próprio tempo. O meu tempo, as nossas datas não são as datas de Deus. Não é no meu tempo, não é na nossa vontade. O que aconteceu no povo, dentro do povo, no externo, ao redor do povo israelita, foi algo que veio para marcar a nossa história. E eu vou te contar, juntamente com a irmã Pamela, minutos à frente. Mas eu queria te lembrar antes de algo que mais uma vez vai fortalecer a sua fé. Independente do tempo que essa promessa durará para se cumprir, aproveite o intervalo e vá tendo uma vida de oração, uma vida de paciência, vá aprendendo a ser uma pessoa determinada, constante e consistente. O que aconteceu com o povo israelita depois que eles saíram da escravidão do Egito, depois que eles saíram da escravidão do Egito, é que tornou realmente um divisor de águas. Todo o povo foi liberto, mas somente 2 entraram na terra prometida. A irmã Pamela citou aqui que Moisés ele foi escolhido como o libertador, mas ele não foi o conquistador. Pois é. Josué foi o escolhido por Deus, né, para ser o sucessor de Moisés.
e teve o papel crucial na conquista da Terra Prometida. Deus orienta o Josué de como ele vai tomar posse de Jericó. Então existe, na verdade, além da promessa se cumprir, mas ela também tem um jeito para se cumprir. E Deus vai orientando de como Josué vai ter que fazer para poder conquistar Jericó. Não é só chegar e conquistar, mas existem etapas, né? Existe processo, e esse processo vai ser realizado, vai ser obedecido, porque é obedecer a Deus, e depois da obediência vem a promessa cumprida. Amém? Irmã Pamela citou algo aqui também crucial para o teu coração. Ela falou que a gente tem que respeitar o processo. Não sei se você já leu, mas marca também na tua Bíblia. Se for preciso, dá um pause agora e procure na Bíblia nesse exato momento. Provérbios 16, versículo do 1 ao 3 vai falar sobre esse processo da promessa. Eu faço os planos, a irmã Pamela faz os planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O povo israelita, ele havia decidido que eles iriam fazer de uma maneira após a libertação. Quando eles saíram do Egito, a promessa era para se cumprir dentro de alguns dias. Mas porque eles murmuravam o tempo todo e era um círculo vicioso de pecado, perdão, arrependimento, pecavam de novo, a promessa se prolongou. A promessa era apenas para alguns dias e se tornou 40 anos, como foi dito pela irmã Pamela no começo do vídeo. Após todo esse período, eles ficavam na espera ansiosa por uma resposta da parte de Deus, e Deus orienta o segundo líder, que se chama Josué. Josué, ele teve esse papel crucial e importantíssimo, que marcou também a nossa história, como o líder que fez o povo entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, imagina, quando eles chegaram a Jericó, eles todos não ficaram do lado de fora. Dois deles entraram em Jericó e ficaram lá escondidos. E vocês vão saber o porquê. Antes de você entrar numa batalha, entrar numa guerra, você tem que estudar o território, precisa saber como está por dentro para poder você chegar e você conquistar. E então, além de seguir o que Deus pediu, chegar e rodear 6 vezes, né, Jericó, existia também um processo. Tinha a Arca da Aliança que eles tinham que carregar. À frente da Arca da Aliança tinham 7 sacerdotes e cada sacerdote ele impunha uma trombeta e tocava. Só que imagina, as muralhas de Jericó, quem está do lado de dentro, quem está rodeando, apenas escutava a trombeta, porque não havia murmúrio, não havia grito, havia apenas o toque da trombeta. E assim se fez por 6 dias. E no 6º dia, Deus pediu para que desse, no 6º dia, o 7º dia seriam mais 6 voltas. Então foram 6 voltas, e no 7º, mais 6. Então, no total, 13 voltas. E no final das 13 voltas, aí o milagre ia acontecer. O nosso cálculo também é bem diferente do cálculo de Deus. Para a fé humana, só seria necessário uma volta. Às vezes, a nossa fé ela é tão pequena que a gente quer a resposta de Deus de imediato. Será que não seria necessário só uma volta? Por que esse Deus, que é o Deus do impossível, não fez o milagre em uma volta? Deus dá uma ordem e diz as estratégias de como deve seguir. E a irmã Pamela falou aqui, parte a parte. Primeiro vai os sacerdotes tocando as trombetas, atrás vai uma parte dos soldados. E entre os dois vai a Arca da Aliança. Não poderia ter murmúrio de nada, não podia ter nada, nenhum grito, nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, nenhum alarido. Silêncio total, só o som das trombetas tocando. Só no 7º dia que foram dadas mais outras voltas que foram multiplicadas, no caso 13, o total delas, é que eles receberam uma ordem do líder que estavam com eles ali, para que eles tocassem a trombeta e gritassem. E as muralhas foram ao chão. Eu imagino o grito, né? Porque quem estava dentro, eu fico imaginando, não sei vocês em casa. Você está dentro por dentro da muralha, né? Todos estão lá. Aí você passa 6 dias escutando a trombeta tocando.
né? O som da trombeta de 7 sacerdotes. Eu tenho certeza que naquele lugar, naquele silêncio, apenas a trombeta tocando dava um pouco de medo e curiosidade. Então, por que é que o povo de dentro, né, quem estava dentro de Jericó, por que não saiu? Por que que eles não tiveram a curiosidade? Será que eles não tiveram a curiosidade? Por que que eles não saíram? Então, essa pergunta, a nossa missionária aqui, Rebeca, vai responder. Porque Bíblia... é uma curiosidade minha, eu acho que é uma curiosidade sua também. A Bíblia vai fazer menção que ninguém entrava e ninguém saía. Todo Israel estava ao redor de Jericó. E eu vejo algumas pessoas se questionando justamente o porquê que ninguém era ousado o suficiente para romper. Tu imagina o medo, o pavor das pessoas ouvindo do outro lado da muralha as trombetas tocando e um silêncio total. O povo ia marchando ao redor de Jericó e simplesmente o som longo, a Bíblia vai mencionar ainda que o som é longo da trombeta tocando e o povo ao redor. Ninguém entrava e ninguém saía. E no 7º dia o povo grita, imagina aquele barulho, né, das muralhas caindo ao chão e o espanto de quem estava dentro. Só que a ordem de Deus não para por aí. Para as pessoas que acham que Deus só é amor, ele também é justiça. A Bíblia vai fazer menção dizendo que todos deveriam ser mortos ali. Jovens, senhoras, quem estivesse ali que fosse saudado, os bichos, todos seriam mortos ao fio da espada. E toda a prata, todo o ouro, tudo que havia de precioso ali seria consagrado a Deus. Uma das coisas que a gente sempre deve pensar é que até a promessa se cumprir, você também tem que dar o primeiro passo, né? Então, Jericó foi conquistada, teve luta, teve choro, né? Mas foi algo de Deus, foi uma promessa, então também teve muita vitória, muita alegria. Foram 40 anos, gente, 40 anos para sair da escravidão. É uma promessa. Imagina quando Deus cumprir na tua vida a promessa que tu tanto quer, aquilo que tu tanto ora, tanto almeja, eu tenho certeza que vai ser felicidade. E às vezes a gente pensa que Deus é amor, Deus é paz, mas Deus também é justiça, e Ele faz justiça na sua vida. Ele fez justiça no Antigo Testamento, Ele faz justiça no Novo Testamento, porque o mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. O que muda são as pessoas. E se Ele tem um projeto na tua vida, e você segue aquilo dali, e vai seguindo o caminho de Jesus, seguindo o que Ele quer para a tua vida, eu tenho certeza que essa promessa vai se cumprir. Mas a gente se pergunta por que ela não acontece logo, por que ela não acontece na hora, porque a gente está precisando sempre daquele momento. Nós somos imediatistas, a gente quer tudo naquela hora. Mas Deus sabe o melhor para a gente. Ele é todo onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que vai acontecer nas nossas vidas daqui a 1 ano, daqui a 1 hora, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Então Ele soube que cada um soube esperar. Infelizmente, a promessa demorou para ser cumprida, mas não foi por conta de Deus. Deus não teve culpa. Ele cumpriu a promessa. As pessoas fizeram com que ela demorasse para ser cumprida. Então, se você tem uma promessa na tua vida, não tenta antecipá-la. Se ela não aconteceu naquele momento, é porque Deus tem algo, Ele sabe que naquele não era o momento ideal para acontecer, mas que ela vai acontecer. Amém? Então, guarda no teu coração essa mensagem. Eu sei que tem muitas curiosidades bíblicas aqui que a gente depois vai tirar para vocês, tá bom? Mas algo que tocou no nosso coração hoje foi a questão da promessa, né? A gente está vivendo tempos difíceis, é tempo de Covid, muita gente morrendo, né? Aqui no Brasil, Manaus, está um caos, mas as pessoas estão se juntando. Mas Deus também faz menção a coisas que vão acontecer e estão acontecendo no dia a dia. Então, se Deus disse naquela época que ia se cumprir, tudo que está na Bíblia também vai se cumprir, vai chegar um tempo e vai se findar. Então, você aí que é crente, ou você que está escutando o vídeo e ainda não é, quando a gente fala de crente, a gente fala que crê em Deus. Não estou chamando ninguém para ser religioso, não estamos chamando de ninguém para poder acompanhar a gente, mas estamos tentando passar uma palavra que Jesus tentou passar para a gente e quer que a gente faça o possível e o impossível para poder cumprir. Amém? Algo bem interessante também que a irmã Pamela citou aqui foi sobre o tempo de escravidão. Lembra que o versículo que foi lido, e você que leu a história antes do capítulo 6, você vai saber que houve 2 tipos de escravidão. A escravidão, que foi 400 anos e até mais do que 400 anos dentro do Egito,
comendo cebola e alho, trabalhando o tempo todo, padecendo debaixo de um sol causticante e 40 anos, como ela mencionou aqui, de outro tipo de escravidão. Mas que escravidão era essa se não tinham chicotes, se ninguém estava obrigando eles a nada? A escravidão do pecado e da murmuração. Tem muita gente que se tornou escravo de vício, se tornou escravo de uma prisão psicológica que ele mesmo criou, muralhas que foram erguidas até mesmo dentro de casa, entre os familiares. Há diversos tipos de escravidão. Quem sabe Deus está falando com você através desse vídeo, de uma escravidão que você está passando há muito tempo. Seja ela psicológica, seja ela emocional, seja ela familiar. Qualquer que seja a escravidão que você está passando, o único libertador, o libertador da história, o instrumento que foi usado foi Moisés. Mas o libertador que a gente fala hoje se chama Jesus. Guarda essa mensagem no teu coração. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e participar desse momento de oração que a gente vai fazer nesse momento. Amém? Deus Santo e Poderoso, meu Pai, eu sei que o Senhor usou os nossos lábios, meu Pai, para pregar aqui, para trazer essa mensagem, Jesus. Meu Deus, para cada um que vai ouvir, para cada um que vai compartilhar, para cada um, Senhor, que vai enviar, sabendo que tem alguém que necessita receber essa palavra. Senhor, uma palavra que fala sobre promessas, sobre processo, sobre aguardar, sobre ter constância, sobre ser determinado e obediente acima de tudo. Te pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha, meu Pai, preparar o coração dessa pessoa como um solo fértil, para quando a palavra, meu Deus, a semente da palavra cair no seu coração, ela venha encontrar solo, meu Pai, apropriado, meu Deus, e ela venha germinar no coração dessa pessoa. Que a mensagem ela venha ser como uma faixa certeira no coração dessa pessoa nesse momento, Jesus, e que Tu possa trazer um bálsamo de paz, um bálsamo de alegria, e nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a tua casa, em nome de Jesus. Se você crê, Amém. diz amém. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor.